Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia que é, sinceramente, fascinante, tirada lá do livro Ressignificando, do Richard Bandler e do John Grinder, que são os pais da programação neurolinguística. O nosso foco aqui é uma técnica bem poderosa para quando a gente sente que falta alguma habilidade, sabe? Algo que parece que a gente nunca teve. É o processo de criação de novas partes. Pois é, esse sentimento é super comum, né? Aquela sensação de que para certas coisas, sei lá, como falar em público, ser mais sociável ou ter mais disciplina, a pessoa simplesmente não nasceu para isso. E essa crença, claro, pode acabar virando um baita obstáculo para o nosso crescimento. Então, essa sensação de que a gente tem uma limitação de fábrica é exatamente o que a PNL vem para desafiar. Em vez da gente se enxergar como uma coisa fixa, que não muda, a programação neurolinguística oferece um jeito totalmente diferente de olhar para as nossas capacidades. Vamos entender direitinho como isso funciona. E aqui está a base de tudo. Em vez de pensar no eu como uma coisa só, uma entidade única, a PNL convida a gente a se ver como um sistema, quase como um time de diferentes partes internas. E cada uma delas tem uma função, um propósito. Agora, o que é mais interessante aqui é essa ideia de intenção positiva. A PNL parte do princípio de que até aqueles comportamentos que a gente acha ruins ou problemáticos, na verdade, vêm de uma parte nossa que está tentando conseguir algo de bom. O objetivo, então, não é eliminar essas partes, mas sim entender o que elas querem e, quem sabe, negociar com elas. E olha, isso aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Pensa naquela vez que uma parte sua queria muito sair com a galera, mas outra parte insistia que era preciso ficar em casa para terminar um trabalho. Nenhuma das duas está errada. As duas têm funções super válidas e positivas. Uma está buscando conexão e descanso e a outra produtividade e segurança. O conflito aparece quando elas começam a competir. Bom, reconhecer que essas partes existem já é o primeiro passo. Mas e quando o problema não é bem um conflito, mas a ausência de uma habilidade? É aí que a solução que o Bandler e o Grinder propõem se torna realmente inovadora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se a personalidade é feita de partes e cada parte é responsável por uma habilidade, o que a gente faz quando percebe que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça? A resposta da PNL é: se não existe uma parte para fazer o trabalho, a gente pode, conscientemente, criar uma. O processo todo se resume a esses 3 passos. Primeiro, identificar a necessidade. Em que situação exatamente essa nova habilidade faria diferença? Segundo, definir a função. Qual vai ser a missão dessa nova parte? E terceiro, botar a mão na massa. Criar de propósito novos jeitos de pensar e agir para cumprir essa missão. A teoria é bem legal, mas como é que isso funciona na vida real? O livro dá um exemplo muito claro de uma sessão de terapia que mostra exatamente esse processo em ação. Essa citação vem direto de um diálogo no livro. Um homem sentia que não tinha vivido coisas suficientes para conseguir se conectar com outras pessoas. A sugestão não foi algo como o fim de até conseguir, mas sim construir uma parte interna com uma função muito específica, motivá-lo a buscar essas novas experiências. Esse slide resume bem o caso. O problema era a falta de uma habilidade social. A solução? Criar uma parte para explorar. E o objetivo final não era só o ato de falar com pessoas, mas o resultado mais profundo: construir laços de verdade, se sentindo inteiro e autêntico ao fazer isso. O que essa abordagem oferece para a gente é uma mudança fundamental de perspectiva. Ela tira a gente daquela mentalidade de "tá faltando algo em mim" e nos coloca numa mentalidade de construção, de o que eu preciso construir aqui. E para essa ideia ficar ainda mais concreta, Bandler e Grinder usam essa analogia incrível. Imagina só, ter à disposição uma ferramenta super complexa e potente, como um câmbio de 16 marchas, mas por falta de conhecimento ou prática, só usar as 4 primeiras. Todo o potencial está ali, só não foi acessado ainda. E este é o objetivo final de tudo isso. Aprender a usar as outras 12 marchas não quer dizer que vai ser preciso pensar em cada troca o tempo todo. A ideia é que a nova habilidade se torne automática, uma competência que a gente nem percebe que está usando. É como se uma nova parte assumisse o volante daquela tarefa, liberando nossa atenção para outras coisas. Então, resumindo, o que a gente tira de mais importante disso tudo é transformador. É a ideia de que não estamos presos às nossas limitações de hoje, que podemos ser arquitetos das nossas próprias competências. A questão deixa de ser sobre o que nos falta e passa a ser sobre o que queremos construir a seguir. E isso nos leva à reflexão final. Se essa possibilidade de criar novas partes e habilidades estivesse realmente disponível, qual seria a primeira que alguém escolheria construir para si? Que nova capacidade abriria mais portas na vida?
seja no lado pessoal ou profissional? É uma pergunta poderosa para a gente ficar pensando. Obrigado por nos acompanhar.